Olá, seja bem-vindo a mais um Cineclube Unifor. Hoje o nosso debate vai girar em torno do documentário Arquitetura da Destruição, que acompanha a trajetória de Hitler e alguns de seus colaboradores com a arte. O filme mostra a importância da arte na propaganda, que teve papel fundamental no desenvolvimento do nazismo na Alemanha. Confira o debate. Estamos iniciando mais um programa Cineclube Unifor. O Cineclube é um espaço de extensão universitária. O objetivo é discutir as questões que nos interessam a partir do cinema. O filme de hoje é Arquitetura da Destruição, um documentário alemão do Peter Koen, alemão, na verdade, né, enfim, é uma produção europeia, mas sobre a questão do nazismo, do nacionalsocialismo, e o filme aborda o nacionalsocialismo de uma perspectiva muito inusitada, que é a perspectiva estética, a perspectiva da arte. Para conversar com a gente sobre esse filme, estão aqui Vitor Marques, que é professor de filosofia da Universidade Federal do ABC, e o Leonardo Anziato, psicanalista, professor do programa de pós-graduação em psicologia aqui da Unifor. Agradeço muito a presença dos dois. E começando já diretamente para falar do filme, para além da riqueza do material historiográfico, o resgate de registros, fotografias, velhos registros em filme, né? Então traz muito material interessante, material pouco conhecido até. Enquanto documentário político, ele também nos apresenta uma tese muito específica, qual seja que só é possível compreender o movimento do nacionalsocialismo como uma imbricação entre três esferas. A primeira esfera, talvez a mais óbvia, de uma política de massas, uma política de mobilização constante, não por acaso. O nacionalsocialismo é um Bewegung, é um movimento, mas também é uma política guerreirista, imperial. Bom, isso daí é ponto pacífico. A segunda esfera, já conhecida, mas que o filme retrata muito, o nome do filme é Arquitetura da Destruição, quer dizer, a tradução em português, mas bem poderia ser também a medicina da destruição. Ou a estética da destruição. Porque o segundo elemento que eu gostaria de chamar a atenção é uma certa ideologia higienista, biomédica, né, que inclusive trabalha com a metáfora do político biológico, né, o corpo do povo, e os médicos nazistas como tratando desse corpo do povo alemão, tentando deixá-lo livre de infecções, de parasitas, e sempre a noção, né, também do que é para ser destruído politicamente como um corpo estranho que está infectando, um parasita, um bacilo, que é o judeu ou o comunista. Judeu e comunista, não por acaso, são nomes que estão sempre ligados durante o filme, eu quero falar mais sobre isso depois. Mas o terceiro elemento, que é talvez a novidade do filme, a gente tende a escutar menos, né, que isso permeia o filme inteiro, que está no título, que é a dimensão artístico-estética. Então essa ideia, um tanto inovadora no contexto desse documentário, de que existe uma estética do nazismo, que a força por trás desse movimento é uma força de natureza estética. E isso fica muito claro também no sentido de que essa estética é uma estética clássica. Existe um elemento antimoderno nessa estética, seja no combate às vanguardas artísticas, tidas como degeneradas, seja uma constante referência à antiguidade, né? Mas eu diria também a estética da natureza orgânica, da perfeição do corpo, né? Todos são temas antimodernos. E antimodernos também no sentido de antiluministas. Né? Muito embora a gente tenha aquela tese clássica do Adorno e do Horkheimer, né? De que o nazismo, o fascismo seja o ponto culminante do iluminismo, a gente pode também pensar no nazismo como um movimento que mobiliza aspectos da razão instrumental, industrial, com um projeto político antimoderno, anti-iluminista. Justamente por isso ele troca a figura central do iluminismo, que é a figura do rei filósofo, que já vem do iluminismo grego platônico, né, pela imagem do rei artista, do príncipe artista, como ele coloca no documentário. Né? Então, para você entender os desejos do povo, e essa também é um termo que não é gratuito, né? A expressão do desejo exige uma política de natureza artística estética. Então, essas são as três esferas que estão imbricadas. Mas eu diria que também tem esses três fatores só formam a figura da narrativa, né? Mas existem dois fatores que estão no pano de fundo, e eu acho que eles são
subaproveitados ou subdiscutidos ao longo do documentário. Mas acho que a gente não consegue entender o nazismo sem esses outros dois fatores. Eu vou muito rapidamente pontuá-los aqui. Primeiro é o sexo. Talvez o Danziato possa nos iluminar mais a esse respeito, vindo da psicanálise. Mas o filme começa falando de sexo, por isso eu quero lembrar, né? Então, falar naquele vilarejo, no interior da Alemanha, o nazismo é visto como uma ideologia extrema que reprime o sexo, mas eu diria mais, ele reprime o sexo para mobilizar essa energia libidinal em outros aspectos. Existe um certo excesso sexual no nazismo que tem a ver com a sua capacidade de mobilização. Uma obscenidade no nazismo, que é como o demagogo se conecta também com a massa, fazendo um apelo à vulgaridade do popolo. Esse é o primeiro elemento, volto para ele depois. Mas o segundo elemento, que está no pano de fundo também, mas pouco tematizado, é a economia política. A ascensão do nazismo só pode ser compreendida no contexto da crise do capitalismo, né, desencadeada pela crise de 29. E vez por outro, o elemento da luta de classes acaba aparecendo, né, e também, novamente, a estética, a limpeza, o higienismo como substituto da luta de classe. A luta de classe está presente, essa ideia constante de identificar bolchevismo com judaísmo, né, e isso é um ataque à cultura bolchevique, ou à cultura judaica. Os termos são usados quase como sinônimos em alguns momentos do documentário e pelo próprio nazismo, né? Então, o fato de que o capitalismo, na década de 30, entra numa crise prolongada, desencadeada pela crise de 29, em que o sistema parece estar em degradação e a classe dirigente não consegue apresentar uma solução, o nazismo apresenta uma solução para o problema social, por isso que chama nacional-socialismo. É uma tentativa de resolução do problema social. Soziale Frage, né? Como se fala em alemão. E essa solução ao problema social passa por uma crítica ao liberalismo econômico. Então, o nazismo é também uma ideologia antiliberal, seja antiliberal no sentido político, mas também antiliberal no sentido econômico. Mas como você faz para manter a estrutura de classe, obscurecendo a luta de classes? Eu acho que a gente precisa considerar o nazismo como sendo um dos efeitos, você comentou de passagem isso aqui, um dos efeitos da instalação do discurso científico no mundo moderno. Não é? Porque normalmente a gente considera o nazismo, é mais fácil a gente considerar o nazismo como sendo uma maluquice, como sendo uma aberração, uma doidice da cabeça do Hitler e tal. Por mais que ele seja meio doido mesmo, mas é muito mais complicado a gente tentar entender o nazismo como sendo um efeito da modernidade e da instalação do discurso científico e biopolítico, como Foucault já tinha avaliado, analisado o nazismo, e não simplesmente como uma aberração, né? Isso é importante para a gente poder tentar discutir o que é que se passa no mundo contemporâneo, porque todo esse efeito de segregação que a gente encontra no nazismo, ele tem a ver com isso, com o que nós podemos pensar a instalação do que nós chamamos de sociedade da igualdade, não é? O que é paradoxal, porque é uma coisa que Lacan nos ensina. Ele diz assim, bom, se você funda um valor como a igualdade, no fim das contas o que você produz é uma segregação, é uma enorme segregação, porque então temos todos que nos tornarmos iguais, não é? E veja que o que eu acho interessante também no nazismo, que é uma coisa que o filme fala pouco, né, mas cita, que são os campos de concentração, é preciso entender que são espaços de exclusão social muito peculiares, não é? Não são simplesmente prisões, não é a mesma coisa que os campos de concentração comunistas, os gulags e etc. É uma coisa muito peculiar, que o sujeito ali, ele perde completamente qualquer tipo de dignidade humana, não é? Nós temos um autor contemporâneo, que aí, já para antecipar a discussão, que é o Agamben, imagino que vocês já tenham lido alguma coisa sobre ele, que vai se referir exatamente a esse personagem do campo, como sendo, que é denominado de muçulmano, apesar do termo, não é muçulmano, obviamente que eram judeus, não eram muçulmanos,
Mas o personagem, como era um personagem do campo de concentração que se tornava meio morto-vivo, não é? Que perdia, ficava num estado de físico e mental de tal maneira que se tornava um morto-vivo. Então ele era curvado e essa postura parecia com um muçulmano rezando. Então, por isso que eles eram apelidados de muçulmanos, não é? E é um personagem que ficou, Primo Levi faz toda uma referência a esse personagem, e o Agamben toma esse personagem para falar não unicamente do que se passa no campo de concentração, é claro que ele fala, mas também do que se passa no mundo atual, não é? Quer dizer, todo o efeito, por exemplo, que nós temos do que nós chamamos hoje de biopolítica, não é? A medicina, como tendo sido, Foucault nos ensina isso, né? Como tendo sido a grande prática e o grande discurso que permitiu todo o processo de higienização moderno, não é? A medicina, o discurso médico, a higienização dos corpos, das subjetividades, do espaço público. E nós vemos isso, quer dizer, antes do nazismo nós tivemos o higienismo, não é? E o nazismo é o cúmulo do higienismo, não é? Chega a um ponto de acreditar, de uma maneira delirante, que nós podemos acabar com o mal-estar na cultura através de uma imaginarização, não é? do real, vamos dizer assim. Vamos por uma imaginarização estética, não é? Vamos resolver o problema, isso que Freud chamava do mal-estar na cultura, que é inevitável, impossível de ser resolvido, porque as diferenças implicam nisso. Então, eu vou fazer um tipo de planificação imaginária, não é? Do que nós chamamos de real. Então, eu vou fazer uma estética, vou propor um tipo de estética, um tipo de imagem, não é? Absolutamente delirante, de que eu poderia resolver isso através da instalação ou da determinação dessa estética, dessa imagem. A figura do ariano, não é? É uma figura delirante, porque seria um homem perfeito, sem falhas, isso não existe, né? Nenhum homem, nenhuma sociedade é sem falhas, é sem mal-estar, isso não é possível, não é? Mas exatamente por isso que é um discurso que seduz, não é? Da mesma maneira, nós temos hoje essa ideia estética que é absolutamente biopolítica e biomédica, de que nós podemos resolver todos os nossos problemas, os nossos mal-estares, as nossas dificuldades subjetivas especialmente, não só subjetivas, mas de todas as ordens, através de uma medicação, não é? Quer dizer, a medicina hoje sempre foi assim, desde o século XVIII, que a medicina é usada pela lógica do poder para fazer um tipo de asepsia e de higienia no espaço social e nos corpos, e em todo o processo civilizatório, não é? E hoje em dia não é diferente. Hoje em dia você tem, na verdade, a questão que a gente pode colocar para o debate é essa, é que apesar do nazismo, no fim do filme o autor diz isso, né? O nazismo entra em colapso. Eu tenho cá minhas dúvidas, não é? Se realmente ele entrou em colapso, porque a lógica, inclusive porque, por mais que a gente tenha manifestações ou ressurgimentos de grupos nazistas de maneira muito pontual, mas existem, não é? Mas essa lógica biopolítica que se estabelece no mundo, especialmente depois da Segunda Guerra, ela é triunfante, não é? Nós hoje, todos os problemas sociais e subjetivos, especialmente para puxar brasa para a nossa sardinha, eles são dominantemente, não vou dizer que são completamente, mas são dominantemente tratados nessa lógica biopolítica, de que é uma questão orgânica, médica e tal, não é? Então, isso é uma questão preocupante, não é? Eu só queria fazer um comentáriozinho, né? Uma coisa que a mim, pelo menos, chamou muita atenção, que eu acho que pouca gente sabe, que é essa história da prioridade durante a guerra, né? No meio da guerra, antes da metade da guerra, a guerra já estava perdida, 42, 41 e pouco, 42, parece que eles já sabiam que não ia dar certo, e muda a estratégia, passa a ser, o programa de guerra passa a ser o extermínio dos judeus. Quer dizer, isso era absolutamente prioritário, né? Mais do que conquistar os outros, mais do que a política imperial, era a higienização, né? Essa eugenização do povo. Esse eu acho que era o grande legado que ele queria deixar. Além do legado estético, né? Que acho que tem que ser comentado também, né? Desse modelo de Berlim, desse modelo de cidade, né? Que ele
propunha, né, que o Hitler tinha na cabeça. Tem um detalhe que é importante ressaltar, que o filme ressalta muito, é de que antes de exterminarem os judeus, exterminaram os doentes mentais, não é? Os loucos, os doentes mentais, as crianças com algum tipo de retardo e tal. Não é? E isso é uma coisa curiosa, porque isso faz referência ao grande clausuramento do Foucault lá no século XVII. Não é? Quer dizer que lá é que começou essa história de você ter um espaço de segregação onde não há dialética com o espaço social. Não é? É diferente, porque uma coisa é você ter um espaço de segregação, sempre houve segregação, mas geralmente esses espaços tinham uma dialética com o espaço social comum. Não é? E a partir do grande internamento que o Foucault descreve lá na História da Loucura, se criou um tipo novo de espaço de segregação onde não há dialética. Não é? Quer dizer, o louco não tem muito o que dizer para a sociedade. Pelo contrário, ele é um escolho, é um resto que precisa ser isolado para poder ser normatizado em determinados casos. Né? No caso do nazismo é uma coisa pior, porque não é simplesmente ser normatizado, é ser exterminado. Não é? A referência, a redução que se faz, nesse caso, por exemplo, as referências que ele fez ao inseto, não é? Ao rato, ao inseticida, não é? A forma como o extermínio foi feito é muito sugestivo dessa redução de uma certa condição humana do judeu. Não é? E o que eu me coloco é exatamente até que ponto esse tipo de coisa, porque no campo da psicanálise, especialmente com Lacan, a gente trabalha com a ideia, que é uma ideia lacaniana, de que a ciência faz um tipo de rejeição do que mais interessa à psicanálise, que é exatamente o sujeito na sua singularidade. Não é? E é interessante isso, como a gente vê isso como na medicina e tal, quer dizer, não se quer saber da condição singular do sujeito, nem da diferença, nem do efeito que isso tem para a sociedade e tal. Então, a ciência termina produzindo esse tipo de lógica biopolítica, né? E isso é uma coisa que faz parte do discurso científico. O nazismo é a instalação do discurso científico na política. Eu não estou muito convencido da leitura Foucaultiana, da essência do significado do movimento nazista ou do fascismo em geral. Porque eu acho que ela tende justamente a obscurecer um pouco a especificidade do fascismo e jogar um certo sentimento fascista para a modernidade enquanto tal. E o que eu sinto, isso eu havia defendido desde a primeira fala, é que o fascismo, nazismo também, às vezes aqui os termos se confundem, mas eu acho que o nazismo como uma espécie de fascismo são movimentos antimodernos. E aí eu faço referência a uma fala que aparece no começo do documentário de um ideólogo do nazismo, fala: o nazismo se levantou contra o racionalismo. E para substituir a fantasia de uma sociedade organizada pela razão, nós trazemos a arte, o belo, o romântico. O romântico sempre como uma reação dentro da modernidade à modernidade, né? Como um movimento antimoderno. Eu não vejo... Está aí o paradoxo da situação, né? A ironia da situação. É que o nazismo instrumentaliza o discurso científico para uma finalidade anticientífica e antimoderna. Então tem um twist aí do jogo que me parece importante, porque a especificidade desse tipo de movimento não está no uso do discurso científico. A especificidade desse movimento é como você forma um movimento de massas que mobiliza a sociedade baseado em desejos e afetos que têm uma natureza destrutiva. Queria comentar só duas coisas curiosas do filme, né, e passar para o Léo. Uma é essa ideia de resolver a luta de classe pela higiene, né? Quer dizer, o operário, se ele for limpinho, bem tratado, incluído na sociedade burguesa, né, resolvemos o problema da luta de classe. Não vai querer mais lutar, ele vai, né? E a ideia de, não consciência, mas higiene, né? Conscientizar ele para aspectos da higiene e da inserção na sociedade do consumo. E a outra, que eu acho que é esse dilema complicado aí da modernidade, que aparece muito claramente no momento da guerra, em que o Hitler parece que
entra numa certa crise, né? Ele está fazendo uma luta moderna, com tecnologia moderna, fruto da sociedade moderna, contra, né, os ideais modernos, uma luta em prol da antiguidade, né? Ele quer fazer como o herói da ópera do Wagner, voltar 100 anos, ou se possível 1000 anos, sei lá quantos anos, né? Ele tenta ser soberano, o que não é mais possível na modernidade, né? Agora, eu acho assim, que o que acontece no nazismo, ele não é unicamente a instalação do discurso científico, mas é a conjunção do discurso científico com o discurso político. Nós já tivemos a conjunção do discurso religioso com o discurso político, vimos no que é que deu. E agora nós tivemos a conjunção do discurso científico com o discurso político, não é? Só falta a gente juntar o científico com o religioso para ver o que é que vai dar. Aqui não está longe não, já tem uma coisa chamada cientologia, não é? Por aí, rodando por aí. Então eu acho, eu vou assim, concordar discordando do que você está dizendo o seguinte: eu não acho que o nazismo seja antimoderno, eu acho que ele é anticivilizatório, é diferente, não é? O delírio que o nazismo propõe é acabar com a civilização. É como se houvesse um delírio imaginário, narcísico, do discurso de que nós podemos voltar a um todo harmonioso. Esse todo harmonioso é a natureza, não é a civilização, não é a cultura, não é? Então é uma construção delirante, obviamente, de voltar a uma condição de um todo harmonioso. Basta que eu faça, e isso na linguagem lacaniana a gente diz assim, né? Basta que eu retire o real da jogada, acabe com o real. Tudo que é exatamente aquilo que incomoda, que não é possível de você controlar, de você normatizar, de você simbolizar, o que o velho Freud chamava de mal-estar, basta que eu acabe com isso, e aí eu proponho uma prática e um discurso científico que me permite fazer isso, através de tecnologias, inclusive científicas da época, como é o caso da detização que eles fazem, né, e usam para os judeus, né? Então eu acho que, porque eu continuo achando de que o nazismo não poderia ter aparecido em nenhum outro momento, senão na modernidade do século XX. Não era possível aparecer em outro momento, porque a estrutura discursiva é científica, por mais delirante que seja. Então eu acho que ele é muito mais anticivilizatório do que antimoderno, porque essa estética que ele apresenta é uma tentativa exatamente de camuflar todo o horror, o contato com o real. Então, a estética, ela é uma estética extremamente imaginarizada, ou seja, no sentido que não quer saber do real. Uma arte precisa intervir no real e fazer diferença. Eles fazem um tipo de arte pura, não é? A tentativa é essa, fazer um tipo de arte purificada do real, como se a arte degenerada, ela não é arte, não é? Então, é uma excessiva imaginarização como uma tentativa de não lidar com o real. O delírio qual é? Que, no fim das contas, nós vamos conseguir uma civilização puramente imaginária, no sentido da imagem, no sentido narcísico, como Lacan entende, da imagem, não é? Uma imagem pura, esteticamente perfeita, e que os excrementos, o real, tudo aquilo que incomoda, nós não vamos entrar em contato com isso, nós vamos conseguir normatizar isso, não é? A diferença e tal. Porque, quer dizer, o judeu é tratado como excremento, não é? Quer dizer, não queremos saber dele, não queremos ver, nós temos que exterminá-lo e jogar fora, não é? O sujeito de maneira geral. Isso faz uma planificação imaginária que não podia dar certo, não é? Quer dizer, cria um efeito complicado. A minha principal preocupação é que acho que a gente tem que pensar, e pensar muito seriamente, sobre a possibilidade de construir uma modernidade não capitalista, uma outra modernidade, para justamente preservar o legado do iluminismo, da razão na política, da república. Eu acho que isso merece ser preservado, mas o que já mostrou é que as dinâmicas expansivas, dissolventes do capitalismo provocam movimentos de massa reacionários e antimodernos. Isso aconteceu numa primeira onda de liberalismo, ali no final do século XIX, começo do século XX, que resultou numa grande crise global e em 2 guerras mundiais. Depois, o movimento operário teve todo um esforço de civilizar minimamente o capital, botar algumas regras, alguns limites e tal, para que a democracia fosse possível.
com o enfraquecimento do movimento operário, toda essa armadura que foi feita para civilizar o dinheiro começou a cair. E o resultado é a barbárie neoliberal. E a Rosa Luxemburgo, cito a polonesa judia comunista, tinha razão, né? O capitalismo nos leva à barbárie, mas de alguma forma contendo essa alternativa reacionária, populista, que novamente joga com os desejos, com os afetos. Você vai num comício do Trump, tem uma energia ali, que eu diria que é uma energia maligna, mas existe um entusiasmo político, certo? Um sentimento de que agora nós vamos revidar, nós vamos dar o troco, as elites liberais, globalistas nos ferraram, mas nós vamos agora devolver para eles. Com o Trump. Pode ser, com o Trump. Né? Mas o Brexit aconteceu, né? O Brexit aconteceu com todo o establishment britânico contra, com todos os partidos contra, e a população votou para sair da União Europeia. Inclusive, quer dizer, a gente não precisa ir lá para os Estados Unidos e para o Trump, basta a gente ver o que é que aconteceu aqui com o impeachment, né? A instalação, especialmente da classe média, de um discurso absolutamente fascista, declarado, não é? Eu digo que, assim, os meus amigos de WhatsApp, todos viraram fascistas, não é? Com exceção do Márcio. Mas é muito impressionante isso, como isso tomou, assim, uma expressão, especialmente da classe média, não é? Que virou um discurso cotidiano, um discurso comum, não é? E assim, era um negócio muito impressionante, porque nos grupos de WhatsApp era eu contra o resto, não é? Era muito impressionante. Assim. Na classe média, o Bolsonaro é quem tem classe média, maior exatamente. votação. É o candidato presidencial com maior votação. Exatamente. Então é uma instalação de um discurso fascista complicado e que isso eu não sei como é que a gente vai dar conta ou recuperar essa ideia, não. Porque, por outro lado, nós temos exatamente o fracasso, não é, do projeto de esquerda do PT, por exemplo, do que é que deu, não é? Que eu não perdoo o PT por causa disso, não é? Não perdoo. Acho que foi realmente um fracasso retumbante. Foi golpe? Foi. Mas não foi só o golpe, né? Quer dizer, se sustentou no fracasso. O golpe foi possível porque já existiu o fracasso. Já existiu o fracasso das práticas, porque ele fez a mesma coisa que toda a aristocracia política reacionária do país sempre fez, não é? Então, toda a lógica, o fato de você não ter mais, por exemplo, qualquer tipo de referência política, não é? Não existem mais grandes causas políticas, não existem mais pequenas causas políticas, né? Isso se despolitiza e cria essa lógica fascista que a gente tem encontrado aí, né? Gente, agradeço demais, muito bom, muito obrigado. Contribuições consistentes para pensar um filme importante também, né? Fica aí a dica para quem não assistiu, Arquitetura da Destruição. E é isso aí, resistir sempre. Obrigado, Márcio. Prazer. Obrigado, Vitor. Obrigado, Léo. Obrigado, pessoal. E aí, curtiu o debate? Você sabe que pode participar do Cineclube com a gente, né? As gravações acontecem todas as quintas, 1h30 da tarde, na sala A da Biblioteca da Unifor. A participação das nossas gravações é válida como atividade complementar. E você também pode assistir ao Cineclube no portal da Unifor ou nas nossas redes sociais. Até mais! Até mais!